novamente, né, fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol, e ter voltado dessa forma, juro que eu não esperava, porque sempre ouvi vários comentários de várias pessoas: você vai voltar mais forte. E eu pensava, o joelho vai voltar mais forte, né? Mas eu não tinha essa visão que seria dentro de campo, né? Que eu poderia conseguir fazer tudo aquilo de novo que eu sempre fiz, e melhor ainda. Então essa sensação de estar jogando bem, sentindo 100%, eu fico muito feliz e espero poder estar assim sempre e ajudando o Flamengo. Agora essa aqui, ó, já falando de futebol, gol de cabeça ou gol de fora da área, aquela chapada? Ah, de fora da área. Golaço quando sai, né? Pô, caramba, é um gol inexplicável, né, cara? Caneta ou aquele tapa que você dá na frente que passa dos 40 por hora? O tapa na frente. Essa aqui é boa também, ó. Estar em outro patamar ou estar possuído pelo espírito do esforça-te? Em outro patamar. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí o Bruno Henrique falando, né, sobre o seu sentimento em relação à sua volta, e a torcida do Flamengo está de olho na diretoria. Se a diretoria não conseguir renovar com o Bruno Henrique, ele for embora do Flamengo, porque já tem um time grego oferecendo ali rios de dinheiro e um contrato longo para o jogador, vai ser para mim o maior atestado de burrice que essa diretoria já fez. Falando sobre torcidas organizadas, existe um pedido do Ministério Público para que a jovem do Flamengo e a raça rubro-negra fiquem afastadas por 5 anos. Sobre Flamengo versus Palmeiras, esse jogo vai parar o Brasil, vai ser um jogão hoje, a partir das 11 horas da manhã, com transmissão pelo Sport TV. Vou falar tudo sobre esse jogão e também a gente vai falar sobre o chororô do Botafogo, que continua eterno, né? Agora foi a vez do lateral do Botafogo dar aquela choradinha na rede social para manter a tradição. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E, por favor, é muito importante pra gente você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, chegou o grande dia. Vou começar logo o vídeo falando sobre essa final que vai parar o Brasil. Flamengo versus Palmeiras pelo Sub-20, e a decisão vai ser em partida única. Jogo no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e a entrada será gratuita. 11 horas da manhã esse jogo, e a torcida do Flamengo vai entrar ali nos módulos, no estádio, módulo amarelo, vai estar disponível para a torcida do Flamengo, módulo verde, módulo azul, e para a torcida do Palmeiras o módulo é laranja. A parte do estádio para a torcida do Palmeiras é a parte laranja. O Flamengo nesse Brasileirão Sub-20 tem 7 vitórias e 2 empates. Na parte ali das quartas de final a gente enfrentou o Atlético Paranaense, e na semifinal a gente enfrentou o Santos, e agora vai pegar o Palmeiras. O Flamengo já decidiu o título 2 vezes com o Palmeiras. O Flamengo ganhou em 2019 e agora, pela 3ª vez, o Flamengo vai decidir esse título contra o time de São Paulo. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, lembrando que esse jogo vai ter transmissão pelo Sport TV. Vamos lá, o Flamengo vai entrar em campo provavelmente com Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Diegão e Cleiton, e também o Zé Wellington. Everton, Igor Jesus, Lohan, Pedrinho, Huerton e Peterson. Pedrinho que vem arrebentando nesse Brasileirão Sub-20, assim como o Lohan. Peterson também está indo muito bem, o Ayrton. Então a gente tem um time ali recheado de bons jogadores. Desejo bom jogo a todos, e assim que terminar essa partida eu vou colocar para vocês aqui no canal os melhores momentos, e tomara que as coisas elas consigam acontecer da melhor maneira possível para essa molecada poder dar alegria para a nação rubro-negra e levantar mais esse título brasileiro. Vai ser um jogão, bom jogo a todos e para cima deles, Mengão. E falando agora sobre o futuro do Bruno Henrique, que tem a vontade de se acertar com o Flamengo para renovar. O Flamengo também tem a vontade de se acertar com o atleta, mas surgiu aí um outro clube no meio do caminho, que é o Olympiacos da Grécia, que ofereceu um contrato para ele de longa duração, de 3 anos mais ou menos, com um valor astronômico de salário, né? E o Bruno Henrique questionou o Flamengo, porque o Flamengo ofereceu, mais ou menos acenou ali para o Bruno Henrique, 1 ano de contrato, estender por 1 ano de contrato. Bruno Henrique tem 33 anos, mas eu digo a vocês, se a gente perder o Bruno Henrique, vai ser um grande atestado de burrice da diretoria, o maior atestado de burrice da diretoria que eu já vi. Ainda bem que o Bruno Henrique tem essa vontade de poder se acertar com o time do Flamengo, diferentemente do que foi o Rodinei. Porque o Flamengo
tem contrato com o Bruno Henrique até o final desse ano. Então ele já poderia sair de graça em 2024. Aí tem torcedor falando, pô, mas o Olympiacos não pode chegar e falar só com o jogador. Mas como o jogador tem contrato somente daqui a alguns meses, vai terminar, ele pode sim conversar com outro clube, porque o outro clube não precisa falar com o time do Flamengo. O contrato do jogador já vai acabar, ele já pode assinar um pré-contrato, assim como o Flamengo fez com o Rossi. Então eu enxergo que o mais rápido possível de poder fechar essa renovação com o Bruno Henrique teria que ser feita. O Bruno Henrique, mesmo tendo 33 anos, o Flamengo, sabendo da importância que ele tem para o elenco, para os torcedores, o Flamengo deveria oferecer pelo menos uns 2 anos de contrato e não 1 ano de contrato. Ele não pode ser tratado como um outro jogador comum. Ele não pode ser visualizado ali como uma peça que tem a importância mediana. Não, o Bruno Henrique foi o jogador mais importante de 2019. Quando ele entra em campo, é o único jogador que todas as vezes bota a raça na ponta da chuteira, come a grama, corre o tempo inteiro por todos os jogadores, nunca se entrega, nunca faz corpo mole. Então, a diretoria tem a obrigação de fechar um contrato com ele que agrade também ao jogador, porque ele pensa, pô, o Olympiacos está me oferecendo 3 anos de contrato e o Flamengo vai me oferecer 1 ano. Para mim, galera, isso não é valorizar o jogador. Tem que valorizar sim com bom salário e também com um contrato de pelo menos uns 2, 3 anos. 3 anos para mim seria o ideal. Ah, Pedro, mas o jogador já vai ter 36 anos. Sim, quantos jogadores com 36, 37 anos já não teve nos últimos anos no Flamengo? Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, Vidal, entre outros jogadores. Por que não oferecer um contrato vantajoso também para o Bruno Henrique? Uma vergonha o que aconteceu em relação a oferecer apenas 1 ano. Espero que o Flamengo resolva isso o mais rápido possível. Só que, graças a Deus, segundo o Globo Esporte, essa matéria do Globo Esporte, o jogador quer continuar no time do Flamengo e o Flamengo quer continuar com o jogador. Então, acredito eu que não terá nenhum tipo de problema depois da Copa do Brasil para as duas partes poderem se acertar. Mas que fique de alerta que a gente não pode dar mole com esse tipo de jogador, de ter ele e apenas renovar o contrato já depois que ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Bem complicada essa situação, que a diretoria não dê mole e consiga fechar o contrato com o Bruno Henrique, que para mim é o mais importante contrato de renovação que a gente tem para fechar nesse ano de 2023. E falando agora sobre esse eterno chororô, né? Agora foi a vez do Rafael, lateral do Botafogo, dar aquela choradinha básica que já virou tradição no nosso corrimão carioca Botafogo, né? Antes da partida já havia um chororô tremendo por parte do técnico do Botafogo, né? Falando que era um absurdo o Botafogo jogar quarta e sábado, como se o Flamengo já não tivesse jogado milhares de vezes quinta-feira e domingo. E para quem não lembra, se eu não me engano, em 2021, o Flamengo jogou com um intervalo de 48 horas. Não me lembro se foi 2020 ou 2021. Acho que foi 2021. O Flamengo jogou com um intervalo de 2 dias. E aí, a CBF, depois que o Flamengo jogou, falou, ó, isso realmente não pode mais acontecer. É brincadeira, né? E imagina se fosse técnico do Botafogo, eu acho que ele ia surtar. Depois do jogo continuou o chororô. E agora, o Rafael, lateral do Botafogo, deu aquela choradinha para manter aquela grande tradição, né? Ele falou que o lance ali, o juiz errou, que o Wesley atropelou o Tietê e que isso foi um absurdo, deveria ser marcado. Pelo amor de Deus, né? Para de chorar, já tá ficando feio. Vocês são líderes do brasileiro, estão indo bem no brasileiro. Vocês não podem ficar tão afetados em perder apenas uma partida do meio do campeonato, que vale os 3 pontos, que vale qualquer outra partida para o time do Flamengo. Então, para de chorar, já está ficando feio demais. Vocês estão até exportando o chororô. Agora o Atlético Mineiro também começa a chorar antes das partidas. Palmeiras também. Então, parabéns aí, porque o chororô do Botafogo é Medellín exportação. E depois de muito tempo punida, a raça e a jovem do Flamengo, torcidas organizadas, elas podem ficar mais 5 anos afastadas depois do Ministério Público do Rio de Janeiro ter pedido essa punição, né? 5 anos porque Flamengo e Botafogo jogaram na última rodada e houveram brigas ali na Taquara e na Penha, resultando em 12 presos e 3 feridos. Esse pedido do Ministério Público não se restringe somente às torcidas do Flamengo, mas também à fúria do Botafogo. Então, fúria do Botafogo,
Jovem Flá do Flamengo e raça rubro-negra correm o risco de ficarem 5 anos afastadas dos estádios, né? Não só do Maracanã, mas dos estádios que o Flamengo jogar aqui no Rio de Janeiro. E isso porque as torcidas tinham assinado um TAC, né? Um termo de conduta para que não houvessem brigas. E se houvessem brigas, sim, as torcidas seriam punidas. Essas brigas foram longe do estádio? Foram bem longe do Engenhão. Taquara e Penha não ficam perto do Engenhão. Só que, como as torcidas tinham prometido não brigarem e brigaram, o Ministério Público entende que sim, as torcidas merecem punições. E a gente fica naquele questionamento, né? Será que a punição virá antes da partida contra o São Paulo, dia 17? Porque as torcidas estão organizando ali uma festa incrível para esse primeiro jogo contra o São Paulo no estádio do Maracanã. Até mesmo o MC Borges, né, bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, fez uma doação de R$4.000. Tem jogadores que a tendência também é doarem para a gente poder fazer ali um espetáculo como jamais foi visto no Maracanã. Que tudo dê certo para essa partida contra o São Paulo. E agora a gente fica na expectativa de saber a decisão da Justiça em relação às torcidas. Valeu, nação rubro-negra, tenham um ótimo feriado, fiquem com Deus, até a próxima e fui!